Então, o Armando, ele tem um currículo grande, a gente escolheu fazer um recortezinho aí com a ajuda dele. Então, ele é líder de consultoria da Lourenço Gestão e Estratégia. Ele é doutor em administração pela FEA USP. E ele é professor no Einstein, ele é professor, tanto que a gente divulgou ele como professor, ele é professor em vários cursos, mas no Einstein, ele é professor de pós-graduação, MBA, né, do Einstein, Uhum. na disciplina empreendedorismo, onde ele trabalha muito com os médicos, né, os consultórios dos médicos, e por conta disso a gente chamou ele para conversar, mas eu preciso contar para vocês que o melhor papel que ele desenvolve é como pai dos nossos filhos. Depois ele, ao longo da fala dele, ele vai contando um pouquinho mais das coisas que ele trabalha, mas eu acho que o importante dessa conversa, Armando gosta muito de conversar também, então é que a gente fique com os microfones abertos mesmo e que a gente possa ir conversando e tirando todas as nossas dúvidas e fazendo as nossas perguntas, porque por que que a gente escolheu esse tema, né? Soft skills para empreender no consultório? Não porque a gente acha que vocês, não sabem trabalhar com os pacientes essas soft skills. Não, não é desse lugar que a gente vai falar, que o Armando vai falar. Ele vai falar de um lugar da gente como empreendedora, da gente como uma empresária, porque o nosso consultório é o lugar que a gente gosta, a gente trabalha porque a gente gosta, mas ele é uma empresa, ele é a nossa empresa. E logo, nós somos as empresárias, né? A gente precisa olhar para o nosso consultório como um negócio. A gente precisa olhar para a gente como uma empresária, como uma empreendedora. Porque senão, por melhor que nós sejamos no nosso trabalho, vou parafrasear o Armando, a única coisa que não pode deixar de existir são os clientes, os pacientes. Então, a gente precisa saber vender o nosso trabalho. Isso a gente não aprende. E a gente muitas vezes aprende como uma coisa feia, né? A gente vender o nosso trabalho, a gente se vender como profissionais. Só que a gente precisa, até para a gente continuar podendo ajudar todo mundo que a gente ajuda no consultório, para a gente continuar ajudando nossos pacientes, nossos clientes, a gente precisa ter clientes. Então, o lugar que o Armando vai colocar a gente hoje não é no nosso fazer com os nossos pacientes. A gente sabe que a gente tem empatia, que a gente tem comunicação eficaz, a gente sabe que a gente manda bem, ou que a gente pelo menos toma muito cuidado com isso, e isso está nos nossos atendimentos. O lugar que o Armando vai colocar é a gente como empresária, como empreendedora. Como é que a gente usa essas soft skills, não com os nossos pacientes, mas com a gente, para a gente vender o nosso trabalho. E aí, quem é o nosso cliente que o Armando vai trazer para a gente hoje? Não é o nosso paciente. O nosso cliente, aprendi com ele, são os influenciadores e os decisores, e não o nosso paciente. Quem são os decisores? Os pais dos nossos clientes, ou os responsáveis. E quem são os influenciadores? São as escolas, os outros profissionais. Então, é nessa relação nós com esses influenciadores e decisores que ele vai falar das soft skills. Falei bem, Armando? Está totalmente certo, está certinho. Então, tá bom. Então, o Armando vai começar a falar e a gente vai fazendo perguntas. Bom, para começar, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Esse tema eu venho trabalhando já há algum tempo, até comecei pelo Einstein mesmo, porque lá lá eu sou professor da disciplina de empreendedorismo, justamente porque as pessoas abrem clínicas, abrem consultórios, abrem hospitais. Então a ideia é essa. E também tem um curso agora mais recente de como abrir a sua clínica, o seu consultório na área de saúde. Então, eu encaro realmente, eu sei que às vezes as pessoas acham estranho, mas é uma empresa de fato, né? Eu acho que ela tem que vender, ela tem que receber, ela tem que ter lucro, seja lá o nome que a gente dá. Agora, o que eu vejo na área de saúde é que ela é muito próxima das sociedades profissionais que a gente conhece.
quer dizer, um escritório de advogado, um consultório médico, uma construtora com 2 ou 3 engenheiros, uma escola com 2 ou 3 médicos. Essas sociedades profissionais, realmente, você acaba dando muito valor para a profissão. E quem muitas vezes acaba fazendo esses papéis aí junto aos clientes, acaba sendo também o próprio dono da clínica, o dono do hospital, enfim. Agora, o que a gente nota na prática é que, como na formação dessas pessoas não se trabalha gestão, muito bem essas soft skills, porque para a área de educação, mesmo que quando a gente fala essas habilidades socioemocionais também, que você chama, dentro da educação, a mesma coisa, só é o nome em inglês. Então, a gente precisa desenvolver algumas, né? Então, você veja, por exemplo, hoje o mundo muda muito, né? É muito difícil a gente saber exatamente o que vai ser amanhã. Eu lembro da pandemia, agora que foi recente, que aconteceu com a gente fechou o escritório da UI e depois para voltar, a cada 15 dias volta, não volta, volta, e piorou, melhorou. Então a gente não consegue controlar muitas coisas. Então acho que num mundo desse que você não tem controle, você precisa ter uma competência para se dar bem em qualquer mundo. Essa é a grande realidade. Só que o ser humano, por característica normal, ele quer ficar na zona de conforto e tem resistência para mudança. É bem natural. E é natural, sim. Você vê a roupa que as pessoas usam, é quase uma combinação só. Você combinou aquele pazinho de roupa, é difícil você mudar. Só mudou na pandemia. O caminho que você vai trabalhar, você faz sempre o mesmo, você percebe? Então, a gente não muda muitas coisas. A gente vai num certo radar. Eu vejo o meu filho, eu estou trabalhando na minha empresa agora, mas eu trabalhava na empresa do Pedro, que é meu filho. E a gente um dia estava indo trabalhar e eu vou por aquela avenida talvez há 18 anos. E aí ele falou assim, olha, ele estava no banco do passageiro. Ele falou assim, olha que prédio legal. Quando eu olhei aquele prédio, era uma segunda-feira, eu assustei. Eu falei, rapaz, ou construir esse prédio de sexta para domingo, eu não tinha visto, ou eu estou aqui no piloto automático, né? E eu estava realmente no piloto automático. Até aconteceu uma coisa com a Val, ano passado, que foi. Aconteceu esse ano também, mas ano passado foi mais interessante. Quando a gente estava no hotel e eu estava fazendo o trabalho remoto e a Val estava de férias. E aí teve um dia, ela descia sempre para a piscina, sempre ela descia para a piscina. E aí um dia ela falou assim: Olha, acho que pegaram minha cadeira, como é que eu não vou mais na piscina? E a gente deu risada depois, porque a cadeira não é de ninguém. Mas essa impressão que a gente tem é bem natural. Você pode ver quem faz faculdade, por exemplo, senta nos mesmos lugares, você acredita? A ponto de, se alguém tirar o lugar da pessoa, é capaz de reclamar. Então, como a gente tem uma certa tendência a manter as coisas, você não consegue se adaptar a mudanças, entende? Então, você veja, por exemplo, essa mudança que a gente tem em tecnologia hoje. Hoje, é importante você se comunicar pela tecnologia. Talvez não para os clientes, eu estou falando dos clientes e os pais, das pessoas que pagam, enfim, que contratam serviço. Mas está mudando essa geração. Então, cada vez mais, essas pessoas estão fazendo compra olhando a internet, você percebe? E eles querem tirar as dúvidas, como a gente sempre tirou uma referência de um profissional de saúde, a gente perguntava para alguém. Eu lembro quando eu fazia, já tinha convênio na Calói, na década de 70, 80, eu ia no médico só com algum amigo que tivesse falado, olha, vai nesse aqui que a gente pode ir, porque eu olhava aquele livrinho, a gente não sabia o quê. Só que agora tem a indicação, evidentemente, mas tem muita gente que vai consultar a internet, você percebe? Ela já entra lá. Então, não que compre pela internet, mas o primeiro contato, muitas vezes, que faz é lá. Então, se a gente não vai se atualizando, por exemplo, sob esse ponto de vista, o teu cliente vai diminuindo e os novos não ficam fora do processo de compra. Não que eu acho que é uma venda efetiva, porque todo mundo comenta comigo que o cliente que vê pela internet fica pouco tempo, não tem muito vínculo, essa que é a grande realidade, é o que todo mundo percebe. Mas é o movimento, né? E uma outra característica de soft skills ou de habilidades socioemocionais está no campo da você aprender continuamente, né? Mas a gente tem uma tendência a aprender continuamente na profissão que a gente faz. Só que a gente tem outras formas de aprender, porque a gente também tem que conquistar cliente, a gente também tem que controlar o caixa para ver se você está fazendo direito. Assim, enfim, outros conhecimentos a gente precisa ter e sempre a gente vai precisar se atualizar. Então, estou comentando essas duas competências, até para abrir mesmo para uma discussão. Esse curso que eu fiz no Einstein agora foi bem interessante.
ele foi para abrir uma clínica ou um consultório, e eles tinham me pedido para falar só sobre plano de negócio, como é que a gente faz para montar um negócio. Na verdade, a conversa veio até outra, qual é o tamanho de uma clínica? E depois a gente estendeu um pouco para fazer um plano de negócio. E aí eu coloquei quase que 40% do curso discutindo habilidades gerenciais, porque é aí que a gente se perde. Você pega, por exemplo, uma competência de inteligência emocional. Todo mundo acha que tem inteligência emocional, mas na hora é bem difícil você lidar com algumas situações, porque essa inteligência emocional ela envolve duas capacidades: empatia e autocontrole, o autocontrole mesmo, que a gente tem que ter da gente mesmo. Então, tem situações que eu vou ser sincero, eu também vendo serviço. Tem horas que eu escuto algumas coisas do cliente, a minha vontade é voar no cliente, mas eu não posso fazer isso, entendeu? Senão eu não teria nenhum cliente, essa que é a grande realidade. Então, a gente precisa ter um autocontrole muito grande em algumas situações, porque a pessoa, como a Val está falando, do lugar dela, ela está querendo dizer uma coisa, mas ela não tem nem conhecimento daquilo que ela está falando. É pura percepção, não é nem realidade. Mas se a gente não tiver empatia para entender isso, você pode ficar com bronca do cliente. Isso azeda uma relação total. Era só isso para a gente começar a discutir. Mas vocês aqui que têm consultório, que têm uma clínica, como é que vocês sentem isso, assim, relacionamento humano? É fácil para vocês? Eu, Fala, Cláudia, Cláudia. Cláudia, tudo não é bem? fácil, né? Você falou, eu fiquei pensando, né? Você não é fácil, e eu acho que assim, a primeira conquista são os pais, né? O nosso maior cliente, na verdade, eu acho assim, são os pais, porque assim, se ele gosta do que você apresentou, se ele sentiu firmeza, sentiu segurança naquilo que você apresentou, ele vai ficar, né? Eu acho que Exato. assim, você falou da questão da empatia, né? Eu também acredito muito nisso. E assim, eu fico me perguntando quando uma mãe me procura. Então, aconteceu essa semana. A mãe me procurou, foi indicada por uma escola, e aí, assim, ela me fez um monte de perguntas e eu expliquei, assim, detalhadamente para ela. A gente ficou conversando um tempo, assim, de manhã, e eu falei, então vamos marcar um encontro, né? Fazer esse primeiro encontro para você me conhecer pessoalmente, para eu te conhecer, e aí, assim, você me contar um pouco das questões do seu filho. Alguma coisa eu fiz de errado, Armando. Ela acabou a conversa, não me procurou mais, há 2 dias já que ela não procura. Então, assim, eu fico perguntando, será que eu falei alguma coisa de errado? Será que eu, assim, não sei, ela não gostou do tom de voz? Alguma coisa que eu escrevi que talvez ela não tenha gostado? Alguma coisa aconteceu. Mas assim, a tendência do ser humano é sempre achar que a gente fez alguma coisa errada, né? Esse é o grande problema. A pessoa pode ser só não ter conectado por alguma forma, porque achou no meio do caminho uma outra pessoa que ela se identificou mais, mas sem dúvida nenhuma pode ter feito alguma coisa que não foi, não é errada, a palavra errada não, mas que não bateu com a pessoa. Você percebe? Ela estava esperando alguém, ou às vezes o vocabulário que você usa. Eu estava brincando aqui, Cláudia, no comecinho aqui da apresentação. A Valéria estava falando assim, você tem que falar o lugar da fala. Você tem que falar, tem que conversar a partir desse lugar da fala, né? E eu brinquei, poxa, mas eu já estou em casa, que lugar que eu vou ficar? Então, você percebe, eu não sou, eu conheço até essa expressão, porque a Val já usou várias vezes próximo de mim. Mas se é uma pessoa que não tem contato com isso, ele não entende o que a pessoa fala, porque lugar é lugar mesmo. Se eu estou no apartamento, se eu estou na casa, se eu estou numa lanchonete. Então, até o vocabulário que a gente usa tem que ser um vocabulário Sim. mais acessível para as pessoas. Eu não estou dizendo que ela foi a pessoa não te procurar mais por isso, porque ela pode ter acontecido várias coisas. Mas, sem dúvida nenhuma, a maneira de falar, o vocabulário, ele é bastante importante. Agora, o que eu vejo sempre nesses contatos de relacionamento com o cliente, Cláudio, uma coisa bem importante para mim, é que quanto mais o cliente fala, mais ele está comprando, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter um vínculo, claro, de se apresentar, mas ele já conhece você por algum lugar, ele foi indicado por uma escola, então ele já tem a credibilidade. Mas eu sempre acho que nesse processo de venda, quanto mais o cliente falar, mais ele está comprando, porque você está conversando. Se ele no meio do caminho falou assim, meu filho tem isso, você acha isso mesmo? Pronto, ele já comprou o serviço. Aí é uma questão só de tempo de você fechar o negócio. Então, essa parte do relacionamento, ele é bem importante, claro. Mas A forma você
Pode, claro. Fica à vontade. Não, estou falando aqui, mas pode falar à vontade. Tudo bem. Eu acho que eu fui aprendendo isso, né, Cláudia, também. Vou ter que falar, né, assim, mas quando eu comecei no consultório, a gente tinha uma secretária eletrônica e a gente deixava a pessoa dar o recado, mesmo que você estivesse lá, a pessoa tinha que dar o recado dela, para daí depois você entrar em contato, ela não tinha que saber nada da sua vida, ela não tinha, né, que era uma coisa muito impessoal também. Mas, ao longo do tempo, eu fui percebendo, eu acho que não com essa visão de venda, mas eu tenho um pouco dessa visão também, que o Armando falou com propriedade, quanto mais ele fala, mais ele está comprando, mas eu acho que a gente, nesse momento que a gente está falando, que está vendendo, né, está fazendo a venda para os pais, eu também percebo que a gente falar menos e perguntar menos isso garante um pouco mais que eles se sintam à vontade. Porque tem pais, tem pais que já começa a te falar um monte de coisa sem você precisar perguntar. E tem pais que não te falam nada. Então, eu também não pergunto. Às vezes eu faço o primeiro contato com esses pais, eu não sei nem o nome do filho porque eles não falaram. Então, eu também não perguntei. Eu acho que é uma questão, não sei se isso a gente pode chamar de empatia, né? Mas é isso, assim, o quanto eu tento me colocar no lugar dele para entender por que que ele não me falou o nome do filho. Por que que ele não me falou? Ele fala, o meu filho tem tantos anos e estuda numa escola particular. Por que que ele não me falou o nome da escola? Então, eu tento ver esses sinais a pessoa que fala mais, eu faço uma ou outra pergunta, então até pergunto o nome do filho, porque é uma pessoa que está com necessidade de falar e que gosta de falar, e tem outros que eu não faço nenhuma pergunta, né? E deixo falar, e aí eu convido. Então, eu acho que é uma coisa da gente ir construindo. E eu também, se eu não, se alguém para de falar comigo no meio do caminho, eu também acho que eu fiz alguma coisa errada. Então, a gente tem essa tendência e que daí a gente vai aprendendo com os nossos erros. Mas eu acho que eu poderia chamar isso dessa soft skill, Armando, da empatia, quando eu vejo a pessoa que fala mais, a pessoa que fala menos, seria um pouco disso também? Seria um pouco disso, mas eu queria só voltar um pouco. A Cláudia está aí, tá aí, né? Eu não estou vendo, acho que Tá, ela Tô, aparece, né? tá. tô aqui. Olha, Cláudia, recentemente aconteceu uma coisa parecida comigo, sabe? Eu estava conversando com um cliente, ele tem uma construtora, e esse cliente viaja demais. Só que o problema todo é que eu achava que ele tinha que ficar mais na empresa, porque na realidade ele está deixando de ver algumas coisas e está perdendo muito dinheiro por causa disso. E numa conversa de conselho, eu falei assim: olha, você não acha que você está viajando demais? Você precisa olhar isso aqui. Bom, ele fez uma cara, eu falei assim, eu me estrepei aqui. Não devia ter, eu devia ter falado, mas eu devia ter escolhido um outro jeito de falar, devia ter perguntado para ele se ele achava nisso. Bom, enfim. Aí ele não. Eu passava a mensagem para a gente marcar a reunião, não marcava mais. Falei, rapaz, que eu com 62 anos, 46 anos de experiência, como é que eu caí numa roubada dessa eu mesmo, né? Falei, perdi um cliente bom ainda. Aí, quando foi ontem, ele me passou um WhatsApp. Armando, me desculpa, eu não respondi que eu estava cheio de trabalho, diga um monte de projeto novo. Vamos marcar para a semana que vem para a gente ver? Você entende o que Achei que ele aconteceu? estava viajando e não queria que você soubesse. Eu estava 3 meses mal com essa situação, eu achei que eu ter feito alguma coisa. Mas eu já também fiz coisas que acontecem mesmo. Mas, sem dúvida nenhuma, eu fiquei com o mesmo sentimento que você e não tinha feito nada, entendeu? Tem também, é o que às vezes acontece comigo, tá? Aqueles pais que acham que nós vamos julgar, né? Tem um julgamento, né? Isso. Chega, a gente já. Não, e primeiro a gente tem que acolher, ouvir, né? Sem julgar. Porque julgar, eles mesmos já se julgam. A todo momento eles ficam se cobrando. Eles mesmos se julgam. E aí, quando às vezes vai entrar em contato com a gente, acho que talvez também soa a voz, né? Nossa, uma voz meio assim, será que vai me julgar? Eu vou lá naquele Uhum. consultório, ela vai falar o que eu deveria de fazer, tem que dar remédio, tem que ir para terapia, isso aí eu já sei que eu tenho que fazer, né? Eu quero ir a alguém que me escute, sem me julgar. Isso é verdade. Mas você sabe que às vezes a gente não está nem julgando, sabe, Josi? Mas o que acontece é que a pessoa interpreta como se a gente estivesse fazendo isso. Esse é um grande Exatamente, problema. porque elas já E vêm com isso, elas já vêm com uma armadura, né? já. Eu tenho um caso, ela, o filho dela, a Val até conhece,
tinha uma ideia de talvez ter autismo, já, mas é adulto, já é grande, né? E ela tem dentro dela uma agonia muito grande, porque ela acha que ela não deu atenção para o filho dela quando era criança, tal. Se ela tivesse dado, talvez tivesse uma situação melhor, enfim. Então, cada vez que a gente vai conversar, ela fica uma meia hora falando exatamente a mesma coisa, você entendeu? E eu exatamente a meia hora escuto da mesma forma, com toda a atenção, como se fosse a primeira vez. Porque a pessoa, agora, se eu falar alguma coisa, eu tento tomar tanto cuidado, se eu falar alguma coisa que ela interprete que ela é culpada mesmo, aí acabou o relacionamento. A gente anda mesmo no fio da navalha, né, Jus? Não tem jeito, né? Então, essas competências aí do lugar, como o Valério falou, do cliente, né, é importante. Mas a gente está falando aqui do cliente, aquele que decide a compra, né? Mas eu acho muito importante também, nesse processo de compra, você olhar mais pessoas, porque tem as pessoas que indicam, que a gente chama de influenciador. E realmente são pessoas que influenciam, quer dizer, o tio pode influenciar o irmão para mandar o sobrinho lá, a escola pode mandar. Você veja, por exemplo, a lista que a gente tem de atendimentos, se você fizer uma reflexão com quantas pessoas você já atendeu, será que essas pessoas, se você não tivesse ativar o teu relacionamento, ela fala, puxa, é mesmo, eu vou indicar a Valéria. Eu tô passando, minha sobrinha está passando por isso. Você percebe? Mas não é que não lembra, é que já passou muito tempo, 10 anos, não sei o quê, sai da cabeça. Então, às vezes, a gente precisa também fazer relacionamento com os clientes antigos, não no sentido grosseiro de falar, eu vou vender, mas para lembrar, olha, eu estou aqui também, entende? Quer dizer, precisa achar um gancho para fazer isso. Mas o gancho para a escola, o gancho com os clientes antigos, ou que não estão mais ativos, né, de alguma forma, ou os profissionais, por exemplo, essa rede de relacionamento. Eu tenho uma rede de relacionamento, um indica o outro, você entendeu? E eu cultivo essa rede frequentemente, porque eu sei que para alguns momentos eu sou importante para eles e outros são importantes para mim. Mas tudo isso demora tempo. Agora, o problema todo é que um consultório, ou uma clínica, ou o meu trabalho, a gente vê de hora. E se você ficar gastando muito tempo com isso, você deixa de ganhar dinheiro. Esse é o grande problema que a gente chama de custo de oportunidade. Mas, se você não fizer isso, e uma hora os clientes foram melhorando e forem saindo, você não repõe rapidamente. Então, lá na frente, se você não fizer isso agora, você vai ter um problema futuro. Então, acho que esse é um ponto, né? Quem daqui já... Armando, Oi, fala. deixa eu só te falar uma coisa. Eu acho que esse ponto é bem importante da gente falar, mas acho que a Fê queria falar uma coisa antes. Sabe que eu pensei duas coisas, na verdade. Uma, que é uma coisa engraçada, assim, que eu acho que pode ser uma pesquisa, que as pessoas fazem muito isso, os nossos clientes fazem muita pesquisa. Quanto custa, quem é, onde é, não sei o quê. Então, às vezes, a pessoa estava pesquisando, sumiu. Então, até pouco tempo atrás, eu nunca dei preço por telefone. Eu nunca passei valor de sessão por mensagem, por telefone, porque eu falava, vem aqui me conhecer, sem compromisso, vem ver onde é, vem ver o lugar que eu atendo, porque não tem uma pessoa que não fica. Então, brinquei, contei para a Valéria esses dias, falei sobre isso. Falei, se a pessoa vier e sentar na cadeira aqui, aí ela fica, né? Então, eu acho que tem uma estratégia. Mas eu pensei em um outro ponto que aconteceu comigo recentemente. Eu estava precisando de uma psicóloga para minha filha. E aí eu mandei mensagem, só que é essa loucura aí do cliente do Armando, aí sumi, não sei o quê. E ela me mandava assim: Oi, Maria Fernanda, tudo bem? A cada vez que ela mandou um Oi, Maria Fernanda, tudo bem? Eu retornei e eu avancei mais um passinho, sabe? Tudo bem, olha, demorei, mas a gente vai marcar. Aí eu não respondia, ela mandava Oi, e aí? Mandava uma coisa assim, ela nunca falou, vamos marcar. Ela falava alguma coisa, tá podendo conversar? Pois eu já fiz anamnese, já... Então, e eu falei para ela, eu falei, você me mandar esse oizinho e me puxar, para mim foi bom. Eu não Entendi. senti de um jeito. Ela dava um espaço, tá? Um espaço bem grande, porque eu sou uma pessoa bem lerda e enrolada. Então, eu não fiquei me sentindo pressionada, mas eu senti que a pessoa estava ali disponível para mim, assim. Quando você quiser conversar, tô aqui. E eu não, eu acho que eu não faria isso, eu nunca teria feito isso, eu acho.
mas no inverso funcionou para mim. Intuitivamente você foi fazendo, né, Fernanda? Assim, intuitivamente, né? Não tem. Algumas coisas que é isso, que a gente vai passando e vai pondo, né, em prática, assim, e reparando e percebendo, sim. Mas eu acho que talvez a psicóloga não tenha feito intuitivamente. Eu faço um pouco isso. Tem pessoas que se perdem no meio do caminho mesmo, né? Que fazem o primeiro contato com a gente e se perdem. Umas querem se perder da gente mesmo e querem ou não fazer nada ou fazer com outro profissional, e outras se perdem porque se perdem. E eu faço, eu tenho uma organização aqui que eu, depois de um certo tempinho, eu faço um novo contato e anoto o que a pessoa me foi, se a pessoa foi aberta a esse contato, se a pessoa foi reticente nesse contato, se a pessoa já deu um basta nesse contato para saber se eu faço de novo. E daí, se ela já deu um basta, ela já vai lá para o final da minha lista, porque eu não vou mais entrar em contato com ela. Porque eu tenho uma pasta só de contatos, né, das pessoas que fizeram contatos comigo. Eu faço por ano, mas eu tenho, porque às vezes tem gente que fez contato 3 anos antes. E aí, se ela deu uma abertura, se eu vejo que é um pouco assim, que ela tá como você, Fê, que eu quero, mas estou enrolada, eu falo, olha, o que que você acha, né? Mas também não falo, vamos marcar. E uma outra coisa que eu também faço, eu não gosto de falar preço por telefone, mas às vezes eu faço porque quando a pessoa quer saber, ela quer saber isso é o que vai definir. Depois ela vai ver se você é boa, onde você está, se você tem horário. Então é uma coisa que eu não gosto, mas eu faço, mas eu também sempre tento, porque tem um nome bonito, né? Que é converter, né? O cliente que vem aqui, você, né? A procura que você tem, você converte em cliente. Falei bonito, né, Armando? E não é pecado, não é pecado. Isso que eu acho que é importante, não é pecado, né? Porque você está Nossa, vendendo. isso eu demorei para entender. É engraçado, né? Porque a gente escolhe uma área que é para ajudar as pessoas. Se a gente vai ajudar, a gente se coloca numa posição, né, às vezes, de que, então, não posso cobrar caro, não posso É, vender. É péssimo isso, é é péssimo. verdade, é verdade. E assim, eu acho mais, Fê, nós não temos a preparação para isso, talvez, eu não sei o que rola, tá? Porque assim, na última pós que eu fiz agora de neuro, que eu terminei em junho, tinha uma disciplina que chamava exatamente assim, eu acho que era assim, montando seu espaço de trabalho, uma coisa assim. As alunas ficaram tão incomodadas com isso, porque assim, a professora dizia como devia ser o espaço, quanto você poderia cobrar, como você deveria falar com o cliente, o que o cliente gosta de ouvir, o que ele não gosta de ouvir, essa questão do acolhimento. E as alunas achavam que isso era perda de tempo. Ensinar como chamar cliente, conquistar cliente, era perda de tempo. E não é, porque a gente não sabe fazer. E não sabe e não tem essa referência, esse respaldo, né? Ou na faculdade não, que a psicopedagogia é pós, né? Ainda com relação à profissão. Mas em nenhum momento você trata isso. Quer dizer, os congressos são só de temas técnicos. O pós é só de tema técnico. O seu trabalho de conclusão é só de tema técnico. Há um estímulo muito grande só de tema técnico. Você sabe, Cláudia, a gente precisa rever muito a educação brasileira, muito. Eu estava pensando hoje que a gente está vivendo uma crise na educação brasileira, uma crise, as escolas sem aluno, faltando aluno para preencher lugar nas escolas, não sei aquelas de nicho, né? Mas de maneira geral, a gente está vivendo uma crise e um desses problemas está no campo do conteúdo, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês não precisam me responder, só tenha em mente isso. Quem daqui lembra de mais de 50% que aprendeu no ensino médio? Quem lembra de 50% que aprendeu no ensino médio? Se você é uma dessas pessoas que não lembra e você está vivendo normalmente, ou seja, tranquilamente, a minha pergunta é: será que a gente precisava ter aprendido aquilo? Ou a gente podia ter aprendido outras coisas que não seriam muito mais úteis do que aprender determinadas situações? Por exemplo, eu até trabalho com números, mas eu não sei fazer uma equação do primeiro grau e do segundo. Eu sabia muito bem na época. Olha, para mim não faz a menor diferença, eu não lembrar.
Até porque eu posso usar uma máquina de calcular e fazer a conta. Eu não estou querendo, assim, não é diminuir um pouco a educação, mas é dizer que a gente tem que colocar conteúdos mais conectados com a realidade, de fato, das pessoas. E a realidade das pessoas é essa. Agora, tem uma questão, Cláudia, quando você fala da pós, que tinha essa pós, a disciplina de como montar o seu espaço e tal, existe uma cultura, né? Que não favorece isso. Porque se os outros professores falassem já, olha, gente, olha essa disciplina com carinho, essa aqui é fundamental, você não vai... O que adianta você ter um consultório, ser uma profissional competente e não ter cliente? Você entendeu? Mas ninguém passa essa mensagem. Ela é colocada assim num lugar assim que praticamente de inutilidade. Eu acho que tem uma coisa que é, e por isso a gente escolheu também o tema soft skills, porque a gente não está falando marketing, né? Eu acho que a gente não está falando vamos fazer marketing. Eu não sei, para mim o marketing fica uma coisa assim, sabe? Você pega o emocional daquela pessoa, aquele ponto fraco daquela pessoa e vai lá e vai vender o produto e vai fazer, né? Ah, eu quero ser igual a tal pessoa do comercial, então eu vou comprar aquele produto. Não é isso que a gente está fazendo, né? Eu acho que quando a gente fala de soft skills para empreender, a gente não está falando, a gente está falando em ainda continuar, né? São habilidades socioemocionais. Então, assim, é na minha relação com o outro que eu vou vender, né? É na minha relação com o outro que eu vou empreender. E não usando alguns instrumentos que a gente sabe que a gente tem para ganhar aquele cliente como uma marqueteira, né? Não sei se fica claro para vocês. Para mim é uma diferença você fazer um marketing, você empreender através do relacionamento com as pessoas. O que muito tem hoje é isso, né? Elas fazem um vídeo, joga na mídia e muitos compram, que eu acho que é isso que você está falando. É diferente, né? Porque o que eles fazem? Grava, 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 né? E joga. Aí o que que eu percebo assim? Até às vezes eu falo, meu Deus, será que precisa de tudo isso para chamar um cliente? Vender uma coisa que depois não vai ter essa relação, depois não consegue com o cliente. Porque você vende uma coisa que você está criando. Mas será que é isso depois? Josi, sabe que eu sempre penso que se a pessoa tem tanto tempo para fazer vídeo, ela está trabalhando pouco. Porque eu Eu não penso a sei mesma vocês, mas vocês coisa. têm tempo Eu de não fazer um consigo, vídeo gente. por dia? Eu não Acho que consigo. agora, acho que agora o Armando vai entrar nesse. Acho que dá para você até voltar nesse ponto, né, É, Armando? Que é é, o quanto a gente ganha atendendo, mas o quanto a gente tem que ser administrativa e empreendedora. Não estou falando da qualidade dos vídeos e nem a quantidade de vídeos, mas parece que a gente não está trabalhando, mas a gente está trabalhando, né? Que era aquele ponto que eu interrompi e agora a Fê falou que era bom falar. a gente só não colocou uma figura aqui, mais um ator aqui nesse processo. Tem o influenciador, que são as escolas, os profissionais. Você tem o decisor, muitas vezes são os pais. E tem o lado administrativo também, que é meio complicado. Muitas vezes a gente não tem uma pessoa para nos ajudar administrativamente, porque tem um custo administrativo elevado. Mas se você fizer de maneira consociada, por exemplo, com várias pessoas, hoje a tecnologia ela não precisa nem estar presente com você. Ela pode fazer toda uma parte administrativa que te tira o tempo. Veja, se a sua hora vale X e você está gastando para fazer toda a parte administrativa, se uma pessoa que ganha menos, você tá sobrando mais horas para você ganhar mais. E fora que tem assuntos que são muito delicados, por exemplo, cobrar um cliente. Se isso expõe, às vezes, o profissional que eu falo, no caso, vocês, né? Porque você vai fazer uma cobrança, então a pessoa tem que ser a última pessoa, teoricamente, a ser chamada. Ou então, fazer esse agendamento, é uma arte fazer um agendamento. Se você não tiver uma prática ali, você vai se envolver no trabalho e não agenda, né? Então, é muito importante essa parte administrativa. Mas voltando para o que a gente estava falando, é isso mesmo, né? Eu não vou falar marketing, nada, porque isso é um termo que ficou bem, assim, depreciado, vamos dizer assim, no mercado, porque nos lembra vender um produto que não presta, né? Mais ou menos isso, né? Mas não vamos chamar de marketing, vamos chamar de X-tudo, qualquer nome que você queira dar. A gente precisa, na realidade, fazer relacionamento com as pessoas.
E tem que ter disciplina, porque eu acho que a gente não pode vender um produto ruim, mas se a gente é bom, a gente pode oferecer o nosso produto, não no sentido de pegar uma mala e ficar vendendo porta a porta, não é isso. Mas se você escreve um artigo para numa revista e as mães estão procurando, os pais, ele olha aquilo, é uma identificação com você. Eu não acho que você tem que bombardear as pessoas com vídeo, porque talvez não tenha nem tempo mesmo para fazer isso. Mas tem umas pessoas que têm uma capacidade muito grande de explicar uma dor que o pai ou a mãe estão sentindo e vai se conectar a essa pessoa. Pode chegar lá a ser uma bomba o serviço, é verdade, mas pode não ser também, entendeu? Então, eu acho que de alguma forma a gente tem que fazer esse relacionamento, ou é com artigo, ou é com vídeo, ou é ir numa escola, procurar um gancho para ir naquela escola, porque às vezes não dá para você bater a porta, porque às vezes a escola nem mais conversa mesmo, não quer nem mais a visita presencial. Mas a gente precisa procurar ganchos para fazer esse relacionamento, ou essa rede de profissionais, né? Eu vi, a pessoa colocou, Mariana, não vou largar de você, alguma coisa assim que ela escreveu, eu achei legal, mas eu acho que é importante você ter essa rede, né? O que vocês acham disso? Eu queria perguntar isso, né? Mas, Quanto tempo Armando, vocês gastam? desculpa, Fala. essa rede, quando os pais gostam, os pais fazem isso, né? Que eu falo que o melhor produto é aquele vendido boca a boca. Você sabe, você tem razão, Josi, mas o boca a boca, ele é bom porque você vê, porque você tem novos clientes, e ele também é bom porque ele demonstra a credibilidade do seu serviço, porque ninguém vai oferecer, vai indicar uma pessoa que não gosta, mas ele é lento o crescimento. Você está sempre esperando que alguém faça alguma coisa. Isso que eu estou querendo dizer é você tomar as rédeas também, você também ser mais, você é a gente, né? Porque eu também sou, tem que ser mais ativo. E eu vou te falar, eu peco muito nisso, porque eu estou destinando meu tempo, maior parte para horas de atendimento a cliente, e quando eu vou ver, nossa, eu não tenho tempo para atender um novo cliente, o cara me procurou, não consigo agendar, não consigo responder na hora, perde, você entendeu? Então, é uma disciplina mesmo, a gente ter um tempo de falar, eu vou me preocupar com esse relacionamento mesmo, seja ele qual for. Agora, eu não sei talvez como funciona, né, Josi, mas eu acho que o pai traz uma rede de relacionamento, muitas vezes tem uma rede de apoio, mas às vezes tem pai que talvez nem tenha essa rede, provavelmente muitos não têm, e tem profissionais que não fazem parte da rede daquele pai, mas faz de outro, entendeu? E que pode te indicar. Eu acho que a gente tem que estar presente, viu? Eu Oi, e pode falar. Armando, a gente faz alguns trabalhos juntos, nessas empresas. Esse final de semana a gente estava fazendo um trabalho numa sociedade de médicas. Elas estão querendo montar uma clínica. E uma das médicas aqui chamou o Armando para trabalhar, ela falou que ela tem no dia a dia dela, ou na semana dela, que ela dedica algumas horas para empreender. Né? Ela não marca o paciente naqueles horários dela e ela cuida de empreender. Quando a gente estava conversando com o Armando para ver se seria legal ele vir e conversar com vocês, né, para participar da nossa conversa, eu falei uma coisa para ele que ele até ficou surpreso. Eu falei, eu tenho marcado na minha agenda toda terça-feira. Agora eu vou mudar de dia porque terça-feira está meio complicado, mas eu vou pôr num outro dia da semana. Toda terça-feira que eu vou parar em algum momento para dar algum retorno para algum pai, para entrar em contato com algum profissional. Toda terça-feira está marcado. Eu marco empreender, então está escrito empreender, toda terça-feira. E eu faço algumas coisas. Então, às vezes é com um decisor, né, que seria os pais, às vezes é com um influenciador, que é dar um retorno para uma professora, para uma escola, para um profissional. Porque eu lembro que no meu começo, eu falava, Armando, eu preciso fazer relacionamento. Só que o Armando, por exemplo, ele faz relacionamento, ele marca um almoço com o cliente. Eu não posso marcar um almoço com o cliente. Eu não posso ligar para a coordenadora da escola e falar: Oi, queria tomar um café com você, vamos bater um papo? Ela não tem esse tempo. Então eu ficava imaginando coisas para que eu pudesse manter essa rede e não ficar só esperando as indicações, porque é isso, as indicações elas demoram, nem todos indicam. Então, quando o Armando fala isso da gente estar à frente, e não é perder um tempo, né? Eu realmente
a minha terça-feira ela tem 1 hora, pelo menos, onde eu vou organizar para quem que eu vou dar um retorno para manter eles. E até porque, assim, e não é que eu fico inventando, mas, por exemplo, ontem eu fiz a correção da prova de uma pacientezinha minha e eu quero dar o retorno para a mãe, porque eu sei que para ela é importante isso, ela vai gostar desse retorno, do que eu vi nessa prova. Eu acho que isso é uma venda também, né? De uma coisa que eu já estou fazendo. Então, eu acho que a gente acha que é perder tempo, mas não é. E a gente se perde nisso, né? E perde. Eu vou usar um termo aqui que não existe no português, mas eu acho que não existe, não sei também, vocês conhecem mais do que eu. A gente tem que se tornar um profissional indicável. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? A gente tem que ser indicável. A gente tem que estar presente para a pessoa lembrar. Ah, vou indicar a Emília mesmo. Porque às vezes passa um tempo, a pessoa faz contato com outro psicopedagogo, e aí vai por causa da mãe, do pai que encaminhou, e você perde aquele contato. Então, eu acho que o termo indicável, assim, é muito interessante mesmo. Eu acho um termo bem interessante da gente pensar. Acho que tem dois pontos. A Josi falou, né? Os pais indicam, fazem nosso boca a boca, mas eu tenho a impressão também que tem uma coisa meio sazonal, né? Então, você está atendendo o filho daquela pessoa enquanto ela tem X idade. Então, eu tenho ex-pacientes que eu sei que eles me amam até hoje, mas eles não vão mais me indicar porque eles nem lembram mais, ou lembram raramente, mas eles não têm mais pessoas, talvez, daquela faixa etária para vir para mim. Agora o filho já está formado, já é pai, já. Então, acho que tem uma coisa que é isso, a gente tem que estar sempre buscando novo. Não dá para a gente só contar com esses pais que a gente já tem. E eu acho que isso que a Val trouxe é uma coisa para a gente pensar e pôr em prática, porque o que a Val falou, essa hora que ela responde para alguém, eu acho que tem um valor enorme para quem recebe, além da gente ficar ali, né? Oi. E tem essa coisa da conexão, né? Olha, eu estou olhando aqui, eu pensei na sua filha, ou eu pensei no seu aluno, e aí eu tô te dando um retorno sobre isso, você conecta ainda mais. Então, a chance dessa pessoa, você falou vender de novo, eu fiquei pensando em talvez, sei lá, fidelizar, né? Ser uma família que não vai te trocar, a hora que apertar o cinto, ela vai trocar outro profissional, não vai trocar você, né? Ela vai tirar da natação e não vai tirar da psicopedagoga, porque a psicopedagoga, ó, conhece meu filho, sabe, né? E para as escolas e para os outros profissionais, eu acho que isso vale ouro. A gente tem, eu não sei, eu tenho muita dificuldade em fazer isso por causa do tempo. E eu acho que quando você fala isso, coloquei na minha agenda, vou abrir um tempo para isso, para mim já serviu. Pensei, poxa, é isso. Nem que seja para fazer uma lista de gente que você vai responder aos poucos, mas não precisa inventar, sempre tem coisa para falar para alguém. Eu Sempre não sou tem. tão eficiente assim. Eu tenho uma lista que eu não consigo ticar toda terça-feira, tá, gente? Eu nunca vou conseguir, já sei. É Fala, Ju. igual eu tenho 24 anos de casada, aonde eu comprei a minha aliança, eles me mandam feliz aniversário até hoje. Toda data de aniversário, eles fazem questão de lembrar. Tipo assim, olha, a joalheria está aqui, né? Feliz aniversário. E tá certo mesmo, porque você está sempre na lembrança com essa empresa. Se ela te atendeu bem, você não esquece mais. Mas se não tem essa lembrança, você esquece, sabe? Naturalmente, a gente. É muita coisa, a sociedade é muita informação, a gente fica meio Agora perdido. sim, Armando, que eu queria colocar também, né, diante disso que a Fê falou, né? Eu acho que assim, você está atendendo uma criança, ela é um ser único, ela é filho, né, filha de uma pessoa que está esperando você dizer alguma coisa para ela, né? Porque assim, eu vejo os meus pacientes, quando eu dou assistência, olha, tá dando certo, né? Então, assim, o seu trabalho, o trabalho da fono, o trabalho da psicóloga, o meu trabalho aqui em casa, olha, tá dando certo. Ela fala isso com tanta alegria, né? E que eu acho que a gente precisa corresponder a isso, né? A também dizer, olha, está caminhando, né? Quando a criança está precisando ainda de mais um tempo, parabéns, que legal, muito bacana, realmente.
a nossa rede de profissionais está dando super certo junto com vocês, é isso aí. Então, acho que assim, a família espera, a professora espera, né? Isso que a Val falou. Olha, que bom, obrigada, né? Eu escrevi para a professora. A avaliação ficou bem enxuta, 2 exercícios em cada folha, não tem nada no verso. Isso mesmo, é assim mesmo, sabe? Então, assim, de você também dar um feedback para a professora, para a escola, eu acho que isso é bem importante, sim. Você sabe, Cláudia, eu tenho um termo que a gente usa, é assim, a gente tem que se tornar, assim, no ápice da carreira, a gente tem que se tornar um profissional de confiança. Quando a pessoa não te pergunta só a escola que vai colocar os filhos, mas que psicólogo põe, que fonoaudiólogo põe. Tem temas que nem são relacionados necessariamente à psicopedagogia, mas a pessoa confia tanto, em você. Nossa, e isso o vínculo é muito grande quando você tem isso com uma pessoa. E só faz isso se o trabalho for, de certa forma, muito bem feito. Eu não estou falando dessa questão de venda para menosprezar o trabalho, não é verdade. Porque se você fizer um trabalho ruim, você fica pelo caminho, isso você pode ter certeza absoluta. Mas eu acho que a gente tem que fazer relacionamentos com mais pessoas, por quê? Porque você imagina, tem muitas pessoas que encaminham, né? O fonoaudiólogo, encaminham o pai, encaminha a escola, tal, para você. Mas isso são pessoas que identificaram que tem que fazer alguma coisa. Mas você imagina a quantidade de pessoas que nem imagina que o filho pode ter uma ajuda. A Val me contou uma história recentemente, e eu achei muito legal. Porque é um. A Val pode explicar melhor a escola, mas eu queria até que você explicasse, Val, aquele do trabalho lá da. Que não sabia fazer trabalho na escola, mas você conseguiu fazer um. Lembra dessa história? Sim, sim, foi agora há pouco tempo. Mas daí é assim, a gente está falando do paciente, né? A queixa que eu recebi dele é assim, ele derrete na cadeira. Esse aluno derrete na cadeira. Aí a mãe falou, e ele derrete quando a gente está estudando. E quando eu vi o menino, ele derretia aqui na cadeira aqui do consultório também, sabe? Mas quando eles falaram derreter, eu até achei meio engraçado, sabe? Mas eu vi o menino derretendo na cadeira mesmo. E aí, agora, semana passada, a gente fez um trabalho, ele, ele fez um projeto de construir um zoológico. E a gente foi pesquisar cada animal, cada habitat, daí a gente construiu vários habitats, e aí eu peguei trena, eu peguei um chapéu de engenheiro, um capacete de engenheiro para ele, e a gente foi construindo, e conforme a gente estava construindo, eu falei, que tal a gente apresentar isso? E aí ele fez um convite formal, veio a mãe, a avó e a irmã, a gente montou. Quando elas viram, elas acharam que era uma maquetinha em cima da mesa, mas era o consultório inteiro. A gente nem conseguia andar direito dos habitats. E é isso, né, Armando? É essa história, né? Não, essa história eu gostei muito, primeiro pela capacidade da Val da criança ter feito um trabalho de fato. Mas é que eu não pensava que isso era um problema de aprendizagem. E quando eu fui professor há muitos anos, eu fui para a faculdade, mas eu falei assim, rapaz, deve ter muita gente que derrete também na faculdade, e a gente nunca nem imagina que o psicopedagogo pode ajudar essa pessoa. Você pode falar, não quer trabalhar, não quer estudar, não está aí nem aí com nada. Mas, na verdade, a pessoa tem uma dificuldade grande. Então, a psicopedagogia é uma atividade tão importante, que eu acredito, pode ser uma ingenuidade da minha parte, que eu não sei nem se os professores sabem exatamente como a psicopedagogia pode ajudar. Porque talvez eles não entendam de aprendizagem, né? Eles entendem de ensino, é diferente, não necessariamente de aprendizagem. Então, quando você tem está influenciando no bom sentido essas pessoas, também é mais chance para você de ter indicação. Por isso que eu te falo, eu entendo, Josi. Eu acho que a rede de apoio já existe mesmo com os pais. A indicação é a melhor coisa, mas a gente pode acelerar um pouco mais essa indicação, entendeu? É nesse sentido. O medo sempre que eu tenho para mim, né, é acabar o projeto e eu não ter na sequência um cliente para colocar e isso cai o fluxo de caixa bastante, entendeu? E olha, se parar o cliente, se for por motivo que acabou o projeto e ficou tudo legal, ótimo. Mas as despesas de casa continuam do mesmo jeito, entendeu? Então, eu vou ficar feliz pelo trabalho que eu realizei, mas bem triste por não pagar as contas, né? Então, é nisso que eu penso. Mas eu achei a ideia
da Val e da Fê, excelente tratar esse tema, na minha opinião, claro. E isso, em momento nenhum, eu não quis falar alguma coisa contra a prática de vocês. Meu objetivo foi demonstrar a minha prática para tentar ver se dá um insight nas pessoas, para as pessoas iluminam. Eu sei disso porque eu fui professor há 36 anos. Eu sei como é a vida de uma escola, a vida acadêmica, e sei como esses termos mais assim de negócio assustam um pouco as pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas no fundo, o consultório só não pode ter um problema: falta de paciente. Só esse ele não pode ter. Porque o restante tudo você resolve, não do jeito que você quer. Mas se você não tiver cliente nenhum, aí você não consegue resolver absolutamente nada. Mas a gente deu muito foco mais para o final do relacionamento com pessoas para te indicar, né, os influenciadores. Mas o relacionamento com os pais também é fundamental, né? Por isso que eu comentei aquela questão de comunicação, empatia, inteligência emocional, que na hora a gente precisa lidar. E duro, quando é um serviço e a pessoa critica o teu serviço, você entende como pessoal, você percebe? Então a tendência de você não ter o autocontrole é muito grande. A isenção que você precisa ter o autocontrole é fenomenal, senão a gente não tem cliente, né, nem um dia. Que é o autocontrole que a gente exerce com os nossos pacientes, né? Outro dia, esse mesmo menino que derrete, que a avó veio, e ela ficou tão feliz, porque é a avó que traz ele sempre, que ela falou assim: agora vai tirar foto, porque ele falou: só pode tirar foto depois que eu apresentar o projeto. E aí foi o momento das fotos, e eu fiquei quieta, e eles ficaram lá, e aí a avó falou assim: agora tira uma foto com a Valéria, né? Essa mesma avó que estava emocionada, que quis tirar foto junto comigo e com o neto. Ela outro dia falou para mim: vocês estudaram? Eu falei: a gente estudou matemática. Ela falou: não, mas a prova dele é de português amanhã. Assim, comigo, na sala de espera, na saída. Daí eu falei: ele me falou que gostaria de estudar matemática e vocês não me mandaram nada, né? Assim, mas na verdade, eu precisava falar alguma coisa para ela. Falei: né? Ele quis estudar matemática e a mãe não me mandou nada que era para estudar. Mas assim, a vontade era, cara, entendeu? Então me avisasse antes, né? E eu acho que é isso, sabe? É se colocar. E depois eu fiquei pensando, eu falei: essa avó não é assim, mas ela é assim. Se não sai do jeito dela, eu já vi que ela é assim. Mas ao mesmo tempo, eu também fui tentando me colocar no lugar dela, de assim, meu, acho que ela ia chegar em casa, ia ter que olhar se o neto sabia realmente a matéria da prova do dia seguinte. Então, eu atrapalhei a dinâmica dela, né? Eu acho que é se colocar nesse lugar. A própria Raquel, né? Muitas vezes, quando ela trabalhava presencial, ela falava: a sala de espera, o menino tá bagunçando tudo, usando todos os copinhos do café e a mãe não fala nada, né? E eu falava: Raquel, você pode ir fazendo isso com o menino, você faz isso, mas tem paciência. Porque é isso. A mãe não ia falar, e era um dos motivos dele estar aqui, que a mãe não falava nada para ele. Entendeu? Então a gente tem que ir olhando isso que está acontecendo, e é difícil você ter empatia, e é difícil você falar: bom, não é a hora de eu me comunicar desta forma, vou, né? Eu acho que essas coisas a gente usa com os nossos pacientes, mas a gente precisa usar conscientemente com essas outras figuras, né, que são os influenciadores, os decisores. A gente tem que usar com elas, sabendo que a gente está usando para continuar o nosso trabalho, para continuar vendendo e entregando bem o que a gente sabe fazer, né? Mas não é fácil, não é fácil. Se alguém tiver mais alguma pergunta, se alguém quiser falar alguma coisa, se veio esperando uma coisa que o Armando não falou, ou que a gente não abordou aí, também pode perguntar. Tá. Já que ninguém fala, me desculpa, falo eu, tá? Eu achei esse tema, como sempre, Valéria e Fê, super antenadas, né? Eu acho que a gente precisava muito discutir sobre isso, a gente precisa discutir mais sobre isso, né? Como eu coloquei, não somos preparados
para empreender, né? E assim, essa palavra empreender, para mim, sempre soou como uma questão de economia, de estudar economia, de investimento, né? E não tem nada a ver com isso, né? Ou tem também, mas assim, vocês me trouxeram uma questão assim, um outro lado, né? Empreender é estar presente, é criar vínculo, é ter empatia, acolhimento, né? Estar numa rede profissional, fazer parte de uma rede profissional com delicadeza, com competência, né? Eu achei assim muito bacana. Muito obrigada mais uma vez, Val e Fê, porque é um assunto bem interessante. Obrigada, viu, Ai, que Armando? legal. Eu que Me agradeço, ajudou viu? bastante. Ah, eu adorei, aprendi um pouco mais. Muito obrigada, gratidão, viu? Não, que eu queria completar, até era uma coisa que eu até ia colocar amanhã, mas acho legal trazer de uma coisa que eu vivi hoje que foi muito gostoso, porque assim, o meu filho mais novo, do meio, é da Val, mas o mais novo passou por um processo de diagnóstico na pandemia, e a escola sugeriu de novo, né, que a gente refizesse, olhasse para ele nesse outro momento, e eu mandei uma mensagem para a profissional que cuidou dele na época. E o retorno foi tão gostoso, assim, a forma como ela recebeu a gente de novo. Então, assim, bem-vindos de volta. Como estão os cachorros de vocês? Ela lembrava do nome deles. Sabe uma coisa assim que também é legal para a gente pensar, né? De manter esse relacionamento mesmo pós e quando a gente volta, né? Quando algum paciente volta. É verdade. Que gostoso, né? A gente se sente acolhida, não foi esquecida apesar desse Super. tempo, né? Então, Armando, eu vou te agradecer aqui para todo mundo também, depois eu te agradeço em casa. Mas super obrigada e, gente, vamos continuar conversando. Obrigada, pessoal. Obrigado, então, gente. Obrigado.